nobre pastor, nosso preletor da noite, pastor José Nilson, para estar ministrando a palavra de Deus. Pode sim, pastor, fica à vontade. Amém? Glória a Deus por isso. Pastor, o microfone está com o senhor, que o Senhor Jesus continue te usando. Amém. Obrigado. Pai do Senhor, meus irmãos e irmãs. Amém. Vamos abrir a Bíblia, por favor, no texto que o Senhor colocou no coração dos irmãos para estarem nesta campanha desse período. A carta que o apóstolo Paulo escreve à igreja que estava em Éfeso, no seu capítulo de número 3, versículo de número 14. Os irmãos encontraram? Diz assim a palavra do Senhor: por causa disto me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, no qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito, no homem interior, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheio de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. A esse glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Querido Jesus, graças te damos pela tua palavra. Fala conosco nesta noite. Os irmãos podem tomar assento, por favor. Meus irmãos, eu quero louvar a Deus pela oportunidade. Como o pastor Edilson estava aqui falando, conheci o irmão Josivaldo ali há um tempo no Lausanne, depois a família dele, e a gente sempre devia uma visita na casa do pastor Dionísio, e coube da gente vir aqui. Fomos agraciados de conhecer o senhor, sua digníssima esposa, a irmã Marina. Cadê? Ali. A irmã Marina faz um gelinho, mas vocês não sabem, né? O melhor gelinho que nunca tomei igual, viu, irmão? Glória a Jesus. Louva a Deus pela vida do senhor, pastor. Pela vida da sua esposa, irmã Raquel, Deus abençoe. Por esta igreja, né, irmãos? Meus irmãos, nesta noite me acompanha minha esposa, irmã Edileuza, meu co-cunhado, irmão Antônio, que Deus continue abençoando. Meus queridos irmãos, essa carta, ela está sendo direcionada a uma igreja que está passando por uma dificuldade. O apóstolo Paulo aqui, ele está por volta do ano 62 da era cristã. Ele está preso numa prisão domiciliar em Roma. Prisão domiciliar de que forma? O apóstolo Paulo tinha uma liberdade, pagava o aluguel daquela prisão, uma casa, aonde ele era mantido pela igreja de Filipos, e alguns demais irmãos o ajudavam. E o motivo das cartas era para que corrigisse as dificuldades que estavam passando nas igrejas. Então, aqui, ele está escrevendo aos irmãos. Imagina o seu coração entristecido, porque esta igreja de Éfeso, uma igreja que começou cheia do Espírito, passa-se um tempo, começou a perder o primeiro amor. Essa igreja, ela está perdendo o primeiro amor. E agora ele está escrevendo aos seus irmãos com o coração partido. Imagine agora um homem preso que sabe a situação da igreja, mas pastor, né, que é pastor, ele olha para os irmãos mesmo longe e ele quer o bem deles. Então ele agora ali, ele fala com o Senhor, e agora ele se coloca de joelho, ele está orando, pedindo
coisas ao Senhor, e nós vamos perceber o que é que ele está pedindo ao Senhor através do que ele está escrevendo. Paulo lembra a eles de quem eram eles. Ele tenta mostrar aonde eles começaram. Coloque os seus olhos no capítulo 2, por favor, da carta que nós lemos de Efésios. Paulo escreve a essa igreja, ele está dizendo: vocês precisam se lembrar que vocês estavam mortos, capítulo 2, versículo 1, em ofensas e pecados. Versículo 2: em outro tempo, andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós, também antes, andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da nossa carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, ou filhos das trevas, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor, como que nos amou. Ele está orientando aqueles irmãos. A primeira coisa aqui, quando ele diz: por esta causa eu me coloco de joelho. Ele já tinha falado algo para eles, e ele vai mostrar ainda o que ele está pedindo. Que causa? Eu quero que vocês tragam a memória aonde vocês estavam, quem eram vocês, e o que Jesus fez por cada um de vocês. Versículo 6: e nos ressuscitou juntamente com ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Pasme os irmãos, que às vezes, irmãos, nós cristãos, nós imaginamos que nós recebemos às vezes só as dificuldades, porque servir a Deus no meio de uma geração corrompida não é fácil, aonde há muitas atrações para os crentes. Há a feira que oferece de tudo para nós. Então nós acabamos às vezes imaginando que é dificultoso viver, e não é fácil ser cristão. Mas Paulo está dizendo: olha, eu quero que vocês saibam de uma coisa: vocês não só vão herdar as coisas de dificuldades, vocês também recebem do Pai o que Ele tem de direito para com vocês. A igreja de Cristo não recebe somente as dificuldades, mas o texto está dizendo que o Senhor nos tirou da potestade das trevas. Todos nós andávamos dominados pelo inimigo das nossas almas, que é Satanás. Mas a Bíblia diz em Mateus no capítulo 2, que um povo que havia em trevas, aleluias, viu que a luz raiou, aleluias, e agora ele começou a mudar a vida do homem. Glória a Jesus. Então ele está mostrando para aquela igreja, e com certeza o Senhor está nos lembrando nesta noite. Faça uma retrospectiva da sua vida. Aqueles que já caminham há algum tempo com Cristo, aonde você estava há 10 anos ou 20 anos atrás, e qual será o futuro dessa geração sem Deus? Como é que nós queremos os nossos filhos? O que é que esse mundo tem para oferecer para esse menino que está ali sentado agora, para essa criança? Será se a melhor coisa é uma faculdade somente? Será se a melhor coisa é ter uma casa boa, ter carros bons? Não é isso que o texto está dizendo. O que ele está dizendo é que o Senhor está criando, irmãos, em nós. Deixa eu beber água. Vivificando o espírito. Porque quando Deus fez o homem, nós tínhamos corpo, alma, o espírito do homem e o espírito de Deus que estava vivo dentro de nós. O pecado distanciou o homem de Deus, e esse espírito de Deus que estava no homem com o pecado, ele morre, ele desaparece. Só que quando Jesus chega, ele vivifica de novo esse espírito em nós.
E é isso que ele está lembrando. Eu quero que vocês se lembrem aonde vocês estavam, quem tinha domínio sobre vocês. Mas o Senhor veio com o seu Espírito, aleluia, nos batizou com o seu Espírito Santo, emergindo o Espírito de Deus em nós, colocou um novo cântico na nossa boca, mudou o nosso linguajar. Louvado é o nome de Jesus. Por esta causa me ponho de joelho. Paulo estava orando por aqueles irmãos que estava perdendo, obrigado meu irmão, primeiro amor. E a gente precisa, meus queridos irmãos, ter esse cuidado. A dificuldade da vida, a correria do mundo ou o século que nós vivemos, se nós não tivermos cuidado, nós ficamos correndo atrás de tantas coisas e nos esquecemos do principal, que é de ser grato a Deus por tudo que Ele é na nossa vida. Então, voltando aqui ao texto que os irmãos escolheram, o capítulo 4, então ele começa dizendo, por esta causa, eu me coloco de joelho. Então ele está mostrando do capítulo 2, versículo 1 até o 10, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, não é o que nós fazemos, mas é o que Jesus fez lá na cruz. Agora a salvação produz obras, irmãos, né? Que às vezes muitas pessoas acabam fazendo algumas coisas, só que não é só fazer, é porque fazemos. Quem é que está nos motivando a fazer? Versículo 9, e ele fala isso: não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque nós somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Quais são essas obras que o apóstolo Paulo aqui está orientando aos irmãos? Porque, irmãos, era comum no mundo antigo. Esta igreja que Paulo está escrevendo é uma igreja que surgiu no meio de uma idolatria terrível. Havia em Éfeso um centro cultural, uma deusa chamada Diana. Tinha pelo menos 1000 sacerdotisas ali naquele lugar, aonde tinha um culto, aonde cada um daqueles homens eram doutrinados acerca de culturas no mundo antigo. Só vou citar uma para os irmãos entenderem uma das coisas que acontecia aqui. Na cabeça dos efésios, eles acreditavam que Diana era uma deusa que desceu do céu, né? E ali era a deusa da fertilidade, desceu do céu dentro de um ovo, tá certo? Então se abriu e ali começou essa cultura. Porém, dentro dessa cultura aqui, havia algumas sacerdotisas. O que é que elas faziam? Ensinavam para o povo. Exemplos: quando uma moça completava 18 anos, para que a família dela fosse próspera, ela tinha que ir até o templo daquela deusa e se entregar aos homens, os mercadantes dali. Imagine a desgraça que era. Então Paulo está mostrando que aquele povo estava em trevas, que não era uma coisa certa, mas eles precisavam de se lembrarem e pedirem a Deus que agora vá haver algo extraordinário. Por quê? Porque coloque agora os seus olhos no texto que vocês escolheram, por favor. Efésios 3, versículo 14. Por causa disto, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Qual que é a primeira coisa que Paulo está pedindo? Do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Paulo está dizendo: se lembrem que vocês agora, Edilson não é mais somente Edilson, filho de Dionísio. Edilson é filho de Dionísio, mas acoplado na família de Deus, através da pessoa bendita de Jesus. É isso que ele está dizendo. Por esta causa ele está fazendo uma oração, pedindo à igreja: meu Senhor, que o Senhor vá lá de encontro à vida da irmã Mariazinha, do irmão João, do irmão Antônio,
que ele se lembre qual é o nome que ele carrega sobre as suas costas. Você não carrega somente o teu nome. Você não é responsável somente pela sua família. O Senhor te deu da sua família. Deus te deu do teu espírito. Colocou um legado sobre a minha e sobre a tua vida. E agora nós andamos para a glória do nome santo de Jesus. Por esta causa eu me coloco de joelhos. Para quê? Para que vocês se lembrem que vocês fazem parte também de uma família que está nos céus. Essa é a primeira coisa que Paulo pede, que ele está orando ao Senhor. Irmãos, o que é extraordinário, que quando nós pedimos a Deus, às vezes nós pensamos que Ele não está ouvindo, mas qual é o pai que o filho pede um pão e ele dá uma pedra? Qual é o pai que o filho pede um ovo e lhe dá um escorpião? Quanto mais o Pai que está nos céus nos dará o Espírito Santo. Irmãos, não tem nada mais rico nessa terra do que nós recebermos o Espírito Santo. Esse que vos fala. Vou abrir aqui um parêntese. Há muitos anos atrás, uns 20 e poucos anos atrás, vivi uma vida totalmente perturbada. Casamento, praticamente, pastor, se esvaindo. Uma vida de pecado. Os meus filhos, eu tenho 3 filhos, 2 já são casados, tem uma moça de 18 anos. Os meus filhos eram pequenos naquela época, bem pequenos. Eu largava eles, a minha família, e saía. Uma vida que eu achava que os verdadeiros prazeres é o que está lá fora, porque andava cego. Havia uma venda dos meus olhos. Mas foi um grupo de irmãs da minha casa e começou uma oração, como vocês estão fazendo aqui, pedindo a Deus sobre a minha vida. E uma daquelas irmãs diz: aqui há um homem de Deus nesta casa. Como? Numa vida de pecado, aleluias. E teve um dia, irmãos, que eu cheguei em casa por volta de umas 2 horas da manhã. Eu vi o Lucas deitado para um lado da cama. Eu tenho aqui, obrigado. O Yuri para o outro lado. Naquele dia o Espírito de Deus entrou em mim como uma flecha. E eu disse: nunca mais eu vou deixar minha família em casa. O que o apóstolo Paulo está dizendo: por esta causa eu me coloco de joelho, por este bem. Porque o Senhor veio a esse mundo, irmãos, não é para nós termos as melhores coisas desta vida, mas é para que nós sejamos salvos em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Esse é a função da igreja. É o bem maior que nós temos. Quando Ele estendeu as mãos ali, nos chamou: venham a mim, venham, todos vocês que estão cansados, os fardos pesados, venham. Aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração. Está pesada a alma aí, venha, porque Deus tem descanso para a minha e para a tua alma. Louvado é o nome de Jesus. Porque o meu fardo é suave e o meu jugo é leve, diz o Senhor, através da sua palavra. Glória a Jesus. Irmãos, e foi assim que aconteceu comigo. Aquele fardo pesado foi tirado. E automaticamente, faz alguns anos que nós estamos servindo a Deus, ao Senhor. O Senhor tem nos dado graça, mas eu não vim para falar de mim, eu quero falar do que Ele está dizendo. Até porque, irmãos, é bom que a gente fale.
mas para que a gente saiba que o maior testemunho é o de Cristo Jesus, viu? Porque às vezes nós falamos tanto de nós e nós esquecemos de falar do que Jesus fez. E nesta noite, meus irmãos, eu te convido a olhar uma vez mais ao texto. Primeira coisa, eu estou me colocando de joelhos para que vocês se lembrem quem vocês são. É isso que Deus está dizendo para a igreja aqui nesta noite. Eu quero que vocês se lembrem quem vocês são. Vocês são propriedade minha. Vocês receberam um selo meu. Eu carimbei cada um de vocês. O selo, irmãos, no mundo antigo era uma espécie de carimbo que tinha um direcionamento e só quem podia abrir era quem fosse receber. Nós cristãos, se um de nós tombar agora, se nós formos colocados lá no cemitério, irmãos, macumbeiro nenhum toca no nosso corpo, porque nós somos propriedade de Deus. Louvado é o nome de Jesus. Glória a Jesus. Eu quero que vocês se lembrem. Por esta causa eu estou orando. É isso que Paulo estava fazendo. Por esta causa eu me coloco de joelho, para que vocês não se esqueçam quem vocês são. O Senhor está nos lembrando nesta noite. Só que agora, no versículo de número 16, ele vai continuar fazendo pedidos a Deus. E o Senhor está nos relatando através da sua palavra nesta noite. Para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo Espírito. Ele está mostrando, irmãos, dessas riquezas de Deus que nós recebemos do Senhor, que Paulo nos mostra aqui, e ele sabe, é como se fosse uma grande montanha, para que pudéssemos subir, que há uma dificuldade, mas Paulo está dizendo, olha, eu me coloco de joelho, porque eu sei que quem faz com que vocês se movimentem, não é só as coisas que tem para vocês em volta. Eu quero que o Senhor venha com o seu Espírito e renove o seu interior, que visite a sua parte íntima, porque quem conduz o homem, irmãos, esse cérebro aqui, é quem me conduz para todos os lados, é ele que domina todo o meu corpo. Sabe o que Paulo está dizendo? Que o Espírito de Deus tome conta de cada um de vocês, que vocês sejam dominados por ele. É isso que ele está dizendo. Por esta causa, primeira coisa, que vocês se lembrem, eu quero que vocês se lembrem quem vocês são. A segunda coisa, eu não quero que vocês fiquem olhando, não peço a Deus que vocês olhem para as coisas que estão fora, mas eu quero que vocês olhem para o que está dentro de vocês, porque vocês são vasos de barro, mas tem um tesouro dentro de cada um de nós. Louvado é o nome de Jesus. Há um tesouro aqui dentro. O Espírito do Senhor, olha só, versículo 16, que sejam colaboradores, que vocês sejam dominados pelo Espírito no homem interior, porque nós somos movidos. Nós saímos lá de São Paulo para cá, não é pensando que vai acontecer alguma coisa. O Senhor Jesus, quando ele estava subindo e deixando os seus discípulos, ele disse, e eles saíram e cooperava com eles o Senhor. Quando eu saio da minha casa, eu tenho convicção que Deus está trabalhando comigo. Eu tenho certeza que Deus chegou aqui junto conosco. Quando você sai da tua casa, meu irmão e minha irmã, para vir buscar a presença de Deus, Deus está trabalhando contigo, está caminhando com você. Aleluias. Olha só o que está até nos Salmos.
Olha o que é que o Davi escreveu: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias. Eu estou caminhando, indo para o trabalho, a bondade e a misericórdia me seguem. Eu estou indo para um restaurante, a bondade e a misericórdia me seguem. As irmãs estão lá no tanque lavando a louça, a roupa, a bondade e a misericórdia te seguem. Você está cuidando das coisas na sua casa, a bondade e a misericórdia te seguem. Certamente a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias. Nós não estamos só. Então ele está mostrando que, versículo 16, que ele está pedindo. A primeira coisa que ele pediu foi o quê? Qual a primeira coisa que Paulo está pedindo para a igreja? Que a nossa mente, que nós nos lembremos que nós somos famílias de Deus, que nós temos o nome de Deus sobre nós. Está aí no texto, versículo 3 e 15. Então quero que os irmãos coloquem isso na cabeça de vocês. Primeira coisa, que nós nos lembremos que nós somos família de Deus. Essa é a primeira. A segunda coisa, que ele quer que todos nós sejamos cheios do Espírito, o homem interior. Só que agora ele vai pedir a terceira coisa. Coloque os seus olhos no versículo de número 17. Os irmãos encontraram o versículo 17? Para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de, estando arraigados e fundados em amor. Paulo agora vai usar duas estruturas aqui nesse texto, para nos lembrar o que nós devemos olhar. Primeiro, que nós somos família de Deus, que nós devemos ter o Espírito de Deus no nosso nome interior. E agora Paulo vai usar duas estruturas. A palavra arraigado aqui é árvore mesmo, uma árvore que enraizou. Que nós saibamos aprender, irmãos, a produzir para aqueles que estão em volta. Exemplos: pastor Adilson saiu lá da Bahia porque Deus viu um rebanho aqui. E ser pastor não é fácil. Esse que está escrevendo aqui está com o seu coração machucado, porque há uma batalha, irmãos. O inimigo das nossas almas quer nos estragar, quer nos destruir, quer barrar os homens de Deus. Então ele está dizendo: olha, vocês precisam ser arraigados, ou seja, como uma árvore, que seja como uma árvore frondosa, que tem sombra para aqueles que necessitam, que produz frutos dignos de arrependimento, porque nós precisamos produzir para o reino. A salvação em nós produz para o reino de Deus frutos dignos de arrependimento. Vocês precisam entender isso. Fundados, arraigados. E uma das características da árvore, eu vou mostrar aqui: quanto mais a raiz aprofunda, mais ela sabe tirar o nutriente melhor de onde ela está fincado para produzir frutos excelentes. Paulo está fazendo uma comparação desse homem que é cheio de Deus, que é como uma árvore que vai lá nas profundidades da água, da terra, e produz, arrancando o que tem de melhor para produzir em volta para a glória do nome de Jesus. Os irmãos estão entendendo até aqui? Olha que coisa interessante. É como uma árvore, está dizendo: olha, que o Espírito produz em vocês, arraigados, ou seja, como uma árvore que estende as suas raízes. E aí sabe o que acontece? Coisa boa, pastor Dionísio, é quando a gente vê um crente que a gente participa do fruto que ele produz. Que coisa boa, né? Que fruto bom, que fruto doce, que fruto excelente. Realmente Jesus fez uma transformação. A oração de Paulo é esta: por esta causa eu me coloco de joelho, para que vocês saibam quem vocês são, a família que vocês pertencem, que vocês tenham desejo que o Senhor Jesus, através do Espírito, domine todo o interior de vocês. E a terceira coisa: aprendam a estar fixados, arraigados como uma árvore frondosa, que tem estrutura,
que vem o primeiro vento, ela não sai para um lado e nem para o outro. Pode até se balançar, pode vir as tempestades, mas sabe aonde está firmado, porque tem raiz profunda. Glória a Jesus. Só que aí ele faz a outra comparação aqui. E ele vai dizer agora no versículo 17 mesmo: não só arraigados, mas fundados. A palavra fundados aqui é alicerce mesmo. Eu quero que vocês tenham um entendimento agora. As prisões no mundo antigo, imagine, Paulo aqui está numa casa, mas ele provavelmente está olhando para uma estrutura, da onde ele está escrevendo. Ninguém está vendo o alicerce dessa obra, nenhum de nós estamos vendo o alicerce, mas quem está sustentando toda essa estrutura que nós estamos vendo é o alicerce. Sabe o que aqui o texto está dizendo? Vocês aprendam não só a criar raiz, mas como um alicerce que sustenta aquilo que Deus está produzindo em nós. Olha só o que Jesus disse. Eu quero que os irmãos se atentem à oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. A palavra vir o reino a nós, o reino aqui não é aquele reino que coloca uma coroa na cabeça, não é isso. A palavra reino no grego é basileia. Basileia é Deus governando, para que seja feita a vontade do Senhor aqui na terra como? Veja bem, sabe o que o texto está dizendo? Que Deus deu do Espírito dele ao pastor Adilson, deu do Espírito dele ao pastor Dionísio, para que eles façam a vontade do Pai que está aí nos céus. O Senhor, igreja de Cristo, te chamou para que sejais participante desse benefício. Estruturados. Coloque aqui nas minhas costas que eu vou ajudar. Tem dificuldade, está chovendo, nós vamos para o culto. Deus está dizendo assim: a ideia de estrutura aqui é uma casa, mas a casa tem vários cômodos. Quantos cômodos o Espírito de Deus tem dominado na nossa vida? Ou será se nós colocamos o Espírito de Deus num quartinho lá, até parece que nós podemos fazer isso e fechamos ele? Qual é a área que Deus atua na sua vida, meu irmão? Você é alguém que coloca na entrada da porta da sua casa o Espírito de Deus, para que quando as pessoas chegam já vejam de longe? Ou nesses cômodos você tem deixado o Espírito de Deus trabalhar no seu casamento, na sua vida familiar, na sua vida financeira, na sua vida espiritual? Que o Espírito de Deus produza em nós só não a estrutura, mas também na coletividade do corpo. Por quê? Porque o texto vai mostrar. Para que Cristo habite pela fé. É pela fé. Irmãos, no ano de 2012, de repente, as coisas que Deus faz, nós não podemos usar como regras, mas elas podem servir para nós. E eu vou compartilhar com os irmãos o que aconteceu comigo. No ano de 2012, nós saímos daqui de São Paulo para o Rio Grande do Norte. Nós tínhamos vontade de comprar um imóvel. E a gente não tinha condições, pastor, de comprar um imóvel aqui em São Paulo, devido aos valores. E a gente tinha um pouquinho de dinheiro junto. E nós falamos assim: nós vamos até Natal, vamos dar uma entrada num pequeno apartamento lá, vamos pagando, quando tiver pago a gente vai embora. Esse foi o nosso pensamento. 2012, numa terça-feira, eu fui em um culto e eu preguei uma mensagem sobre as pedras no caminho. Falei sobre as pedras no caminho. Quando foi no outro dia, por volta de 6h21 da tarde, nós tivemos um acidente violentíssimo numa cidadezinha chamada Riachuelo. Estava eu, Edileuza, a minha filha mais nova e o meu do meio, o Lucas. Irmãos, era umas 6 e pouco da tarde, aquela luz vindo, aquele foco de caminhão.
E eu fui pegar o óculos para tentar diminuir aquela luz. Nessa época eu ainda não usava óculos. Fui pegar óculos de sol. Só que naquele instante, os 2 pneus da lateral desceu no acostamento. E o meu carro começou. Eu tinha um Corsa naquela época. Tentando trazer. Bateu naquela saia que tem na lateral da pista. E nós voamos. Lá embaixo. Irmãos, alto. Naquela hora, o meu maior patrimônio estava dentro daquele carro. Olhei, a minha esposa estava um pouquinho machucada, a Carolzinha chorando, e o Lucas é o que estava mais assim, chorando demais. E a gente já fica imaginando, nossa, deve ter estourado os órgãos dele por dentro. Será que se acontecer alguma coisa, a gente fica, né? E o carro, irmãos, parou assim, ó, de lado. O carro parou de lado. Depois que virou, parou de lado. Deus é tão tremendo que a minha filha, que hoje tem 18 anos, 2012, ela, não lembro agora quantos anos tinha, acho que era 6, né, Leusa? 6 anos. A gente tinha acabado de comprar uma água, só que ela não estava na cadeirinha, pastor. Ela ficou ali no meio dos 2 bancos, ali naquele estante. Só que no lugar que estava a cadeirinha, o carro desceu, amassou totalmente. Se ela estivesse presa na cadeirinha, ela teria morrido. Há um Deus que cuida de mim e de ti. Que coisa extraordinária, irmãos. Mas tinha coisas que eu precisava passar por aquele instante. Eu precisava entender naquele instante ali que eu só poderia sentir aquilo naquela circunstância. Não queira entender a Deus e saber porque Deus te leva a locais extremos da tua vida. Ele quer criar história na gente, para que a gente saiba quem está cuidando de nós. Meus queridos irmãos, só que tem um detalhe: o carro que estava indo para Natal ficou virado ao contrário. E ali veio os resgates, era 6h21 da tarde, me lembro como hoje. Daqui a pouco passou um tempo, começou a chegar o pessoal, levou a minha esposa lá para o médico. Carolzinha não precisou, nem o Lucas. Depois nós chegamos no hospital, ficou o nosso carro lá com tudo que estava, os pertences, todas as coisas. Arrancaram algumas coisas, levaram embora, e foi assim que aconteceu. Só que passou-se alguns dias, eu recebi o dinheiro do seguro do carro. E eu fiquei pensando, eu acho que eu vou comprar um carro assim, assim. E sabe o que Deus fez? Mas você não estava querendo comprar um apartamento? Irmãos, e aquele acidente, que foi uma coisa terrível, se transformou na minha vida em uma bênção. Porque há um Deus que nos conduz, nos direciona. E não reclame quando Deus te levar a locais extremos. Irmãos, e ali, a partir dali, nós conseguimos adquirir o nosso imóvel. É o que nós moramos hoje. Não tínhamos condição, mas o Senhor proveu. Então, como é que eu vou me esquecer das grandezas desse Deus que eu vos falo nessa noite? Que não só nos dá salvação, meus queridos irmãos, mas Ele tem controle do teu esposo, tem controle da sua esposa, tem controle dos teus filhos, tem controle das tuas finanças, tem controle do teu coração que bate, do sangue que corre na tua veia. Ele tem controle quando tu dormes, que não pode ver. Quando você acorda de manhã, não é você com a sua capacidade, é Deus dizendo: levanta Antônio, levanta Dionísio, levanta Edilson, levanta Raquel, que eu tenho mais um dia para você viver. Glória a Jesus. Ele tem controle. Glória a Deus. Estruturados. O Senhor está chamando aqui vocês. Eu quero que vocês saibam que vocês são da minha família. Eu quero que vocês tenham do meu espírito que trabalha no interior de vocês. Mas eu também quero que vocês tenham estrutura para suportar e dar continuidade ao meu reino. Olha que coisa linda.
Quem quer que eu pare diz amém? Ninguém falou, né? Vou caminhar só mais um pouquinho, tá bom, meus queridos? Primeira coisa, somos famílias de Deus. A segunda, que nós devemos nos encher do homem interior. Meus irmãos, no domingo passado, foi nossa Santa Ceia. Eu trouxe uma mensagem, quando Paulo diz assim: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Ali nós olhamos, né, para esse texto, e a gente às vezes, a gente não dá uma mergulhada tão profunda. Quando Paulo está usando esse texto, Romanos no capítulo 7, versículo 24, Paulo está usando um método de punição no mundo antigo. No mundo antigo, quando um criminoso matava alguém, era comum que algumas nações tinham essa prática, não vai surgir com o Império Romano, uma prática chamada de necroforia. O que acontecia? Pegava o corpo do morto, era amarrado nas costas daquele que matou, e depois esse corpo ia entrar no estado de putrefação. Só que quando o corpo começava a entrar no estado de putrefação, as bactérias do cadáver tomaria conta do cadáver que está vivo caminhando. Sabe o que Paulo está dizendo? Paulo está fazendo uma comparação que o pecado é como um homem ou alguém que não conhece a Deus, é como alguém que carrega com um cadáver nas costas, que qualquer hora a morte é certa. Pense depois sobre isso. Todas as vezes que nós queremos retroceder, nós pegamos o cadáver, colocamos nas costas e caminhamos com ele. Viu que coisa terrível? Mas deixa eu voltar aqui para o texto para encerrar. Só queria saber esse parênteses para os irmãos entenderem esse negócio, esse mistério. Então, voltando aqui, versículo 18: poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento, e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. A oração do apóstolo Paulo aqui, irmãos, eu imagino que tem sido a oração dos pastores dessa congregação, das irmãs que cooperam, pedindo ao Senhor que aqueles que ainda não têm entendimento sobre o Evangelho de Cristo, que o Senhor está convidando eles para que sejam família de Cristo agora. Que o Espírito de Deus venha habitar. Porque quantas pessoas querem tirar a vida, querem se matar, às vezes acham que a vida não tem mais sentido, que não tem prazer nenhum, que não vai acontecer nada na vida, quer se matar. Quantas eu já tenho visto assim? E há um Deus que trabalha, irmãos, por aquele que nele espera. Eu tenho esperado todos os dias no Senhor, todos os dias. Então Paulo está dizendo o seguinte: que Deus tem algo para vocês aqui desta igreja. É isso que Deus está dizendo, que vocês ainda não conhecem. Vocês não sabem a grandeza, não sabem a profundidade nem a largura, o que Deus tem para revelar àqueles que assim o buscam. É isso que o Senhor está dizendo. Eu quero que vocês sejam da minha família, que vocês valorizem o Espírito de Deus que está dentro de vocês, que vocês deixem que Deus tome de conta de todas as áreas da vida de vocês. Aí eu vou mostrar para vocês qual é a largura, a profundidade do amor de Deus revelado em Cristo Jesus. Coisa boa, né? Glória a Jesus. Meus irmãos, todos que estão nessa igreja nesta noite já são crentes? Tem alguém que não é cristão ainda? Como é que você chama?
Kátia, Deus te convida nesta noite para você fazer parte dessa família. E pode vir que a igreja vai orar por você. Sim, se coloque de pé, venha. Pode vir. Venha. Tem mais alguém nesta noite? Além da Kátia? Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és és o meu dono, a minha canção e o meu louvor. Tem mais alguém nesta noite que quer fazer parte desta família? Que quer receber do Espírito Santo de Deus nesta noite? O Senhor falou contigo através da sua palavra. Tem mais alguém nesta noite? Não conheço todos. Glória a Jesus. Alguém que sentiu? Tem mais alguém? Os nossos irmãos aqui? Todos estão caminhando com Jesus? A Bíblia diz que não é por força nem por violência. Vamos colocar de pé? Aleluia. Glória a Jesus. Kátia, Deus tem sempre o melhor para cada um de nós. Viu? O Senhor te convida nesta noite. O Senhor vai colocar o seu nome no livro da vida. Todos nós aqui, chegará um dia que mesmo que a gente não seja arrebatado, porque a esperança da igreja é o arrebatamento, mesmo que a gente morra antes, mas todos nós um dia ouviremos uma voz dele: vinde bendito de meu Pai, e contemplai o que está preparado desde a fundação do mundo. Glória a Jesus. Deus te dá paz nesta noite, mulher. Ele é o mesmo e não muda. Querido Salvador Jesus, aqui está a Kátia, meu Deus. Que não seja as minhas mãos sobre ela, mas seja a tua mão, Jesus. Venha com teu Espírito Santo, meu Pai. Eu não conheço, mas o Senhor conhece. Pai amado, coloque uma vírgula hoje em toda a história dela. Comece uma nova história na vida dessa jovem mulher. Pai amado, direcione ela, que ela seja ferramenta nas tuas mãos, para abençoar a tua igreja, para expandir o teu reino. É no nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Coloca o nome dela no livro da vida, meu Deus. Eu peço assim no nome de Jesus. Deus te abençoe, Kátia. Pode ser, Jesus, viu, filho? Pastor. Amém, pastor Nilson. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Uma linda salva de palmas para Jesus, irmãos. Glória a Deus. Aleluia. Jesus merece. Glória a Deus. Amém. Deus abençoe a Kátia. Deus abençoe.